Amigos se encontram para conversar sobre a arte de estudar os céus e explicar a Terra. Conversam sobre o passado, o presente e um possível futuro, num mundo quase novo de uma nova era, tirando conclusões para novas inclusões. Dizem ouvir as estrelas, quando se encontram na lua cheia. Bom dia, boa tarde, boa noite, mais boa noite, que nós começamos hoje os encontros da Lua Cheia, aqui nos estúdios da Gaia, Estúdio Mercúrio, né? Feito aqui na Gaia Escola de Astrologia. E eu, Robson Papaléu, todos os meses nos encontros da Lua Cheia, nas Luas Cheias, estaremos recebendo convidados especiais, amigos especiais, para comentar sobre o mundo, a astrologia, a vivência, a vida, os tempos e por aí afora, todos os instantes. A ideia é todos os meses, né, no dia da Lua Cheia, no instante que a Lua Cheia começa agora, por sinal, subirá o podcast, ou o videocast, como você quiser, se você está ouvindo ou vendo a gente por aqui. Né? Muito obrigado pela presença de vocês todos, e vamos começar nosso dia de hoje, né? Nosso podcast, e nesse dia, que hoje é dia 29 de setembro, hoje, agora são 6 horas e 57 minutos, o instante que começa esse nosso encontro da Lua Cheia. E teremos um convidado especialíssimo hoje, amigo meu de coração, Paulo Beni, que vou passar já já a palavra para ele. E todos os meses, amigos se encontrarão para conversar sobre a vida, certo? E hoje o meu convidado especial, que ele vai ter até o título de inaugurador oficial de podcasts, e inaugurou há pouco tempo atrás no podcast do nosso amigo Ricardo Ida, AstroQuest, né? E eu resolvi chamá-lo também. E por sinal, quando eu chamei o Paulo Beni para poder fazer essa nossa primeira entrevista aqui, nosso bate-papo, né? Ele me comentou umas coincidências não existem, na realidade, astrológicas. Mas enfim, Paulo Beni, meu querido amigo, companheiro, irmão, colega de astrologia, que olha os astros também. E quando eu te convidei, teve essa consideração todinha, né? Todinha, que não é uma coincidência, Não. mas isso já demonstra que a astrologia funciona. Para mim, sempre vai funcionar. E nada mais notório do que o teu convite, e já quero aqui desejar sucesso, prosperidade para esse primeiro passo, que é um primeiro passo, na verdade, aqui, mas que já vem de uma caminhada, uma experiência sua e de toda a Gaia. Então, sucesso para vocês. E como é que foi essa questão de, quando eu te convidei, você falou, nossa, não é que isso funciona, esse negócio na astrologia? E eu nem pensei nisso, mas ele me alertou. Trazendo um pouquinho do astrologuês, estava pegando justamente lá no ponto das secundárias o meu meio do céu. Ou Olha seja, só. facilitando a carreira, facilitando os meus objetivos de vida. Claro que aqui é um bate-papo juntos, mas nada mais notório do que aquilo que eu trabalho, do que aquilo que eu faço e amo fazer. E a alunação também caiu num ponto do seu mapa também, né? Que justamente caiu neste ponto que está pegando para o meio do céu. Olha Então, só, aí quando vem a lua cheia, vem ela cheia, tudo aquilo se transborda. dá vazão. Ah, que ótimo. Muito bom te receber por aqui. Muito obrigado por você inaugurar nosso podcast, videocast, ou nossos encontros da lua cheia. Mas me diga uma coisa, queria conhecer um pouco mais você. Sempre tem um pouco a conhecer mais as pessoas, Sim. sempre tem, né? Me diga uma coisa, quem é você? Eu sou o Paulo, e é interessante, vamos dizer aqui do meu nome, o meu Henrique é sem H, e aí é aquela luta para fazer o pessoal não pôr H no meu Henrique, mas foi uma coisa dos meus pais, né, a minha mãe, Paulo Henrique Beni, nasci dia 13/6/74, já revelei a idade. Sim. Um bom geminiano, no dia de Santo Antônio. É verdade. Era para ter nascido no dia dos namorados, mas segundo a mãe, falou: não, o pessoal do hospital lá nasceu no dia 13 de junho. Então, geminiano, com a lua em Áries e o meio do céu em Virgem, e assim, o meu ascendente Capricórnio. E é interessante porque toda essa identidade astrológica eu fui também entendendo ao longo do tempo, e ainda entendo como eu expresso esse meu lado geminiano no Sol, como o meu aspecto de ascendente capricorniano, a Lua em Áries, que inclusive para mim é uma Lua que às vezes é espontânea. Difícil de segurar, de arrematar. Espontânea. Mas é muito interessante, muito gostoso usar a astrologia como uma ferramenta que parte de mim mesmo, da minha própria compreensão. Me diga uma coisa, Paulo Henrique Beni. Henrique Beni. O que você faz? Do que você vive? Hoje eu vivo da astrologia, do tarô, que é uma coisa que eu amo também, e de uma terapia, que é muito comum, chamada hipnose.
Hipnose, essa eu não sabia. Hipnose. Na verdade, comecei pela hipnose. Eu já vinha fazendo alguns cursos, porque eu tinha um outro trabalho anteriormente, fiz uma chamada transição de carreira, e eu sempre gostei dessa coisa mental, a curiosidade, entender a mente humana. E aí eu fui fazendo uma formação completa na área de hipnose e começando a atender e entender como esses processos poderiam me ajudar para a minha própria vida e também as pessoas, desde pequenas fobias, pequenos tratamentos, até coisas mais intensas. Aí logo depois eu fiz o curso de tarô, um curso também completo, e entendendo que essa linguagem do tarô, que alguns entendem como apenas usando os arquétipos, ou aqueles que entendem que tem um lado mais esotérico, mas que também é uma ferramenta, um oráculo extremamente poderoso. E aí, logo depois, eu venho fazendo astrologia. Chego aqui na Gaia, que para mim foi apaixonante, como um bom geminiano, eu quero entender as coisas, e quando eu vi o currículo, né, vi toda a estrutura, aí eu me apaixonei. Aliás, eu até estava falando outro dia em casa, desde que eu entrei na Gaia, esse semestre acho que é o primeiro que eu não estou fazendo curso. Já fez todo, já? Eu já fiz quase toda a grade completa, porque a gente não entende que tem algo mais. E mesmo revendo algumas disciplinas, e eu lembro disso até a nossa amiga Titi Vidal falando, quando você revê a disciplina, é um novo olhar, é um Exatamente. novo aprendizado, novas perguntas, novos questionamentos. Muito Perfeito. bacana. Então, você chegar à astrologia foi um caminho que veio de outras áreas. De outras áreas. Na verdade, eu fui técnico em eletrônica, trabalhei nessa área de atendimento bancário, com equipamentos. Aí fui para a Universidade de São Paulo. Lá eu fui cursar meteorologia. Eu já estava olhando o céu. Meteorologia? Já. Esse geminiano já fez algumas pequenas Olha peripécias só. já. E eu já olhava o céu, eu gostava dessa coisa das constelações, de entender o tempo. E aí lá fiz o curso, quando de repente eu já estava tudo engrenado para o mestrado, já tudo já com bolsa aprovada, aí as virtudes da vida, né? Eu fui olhar, eu tinha uma proposta de entrar para a educação profissional por meio do técnico eletrônica. Quando eu olhei o salário, eu me enveredei para lá. E aí eu fui para uma escola profissionalizante, fui trabalhar lá, trabalhei como docente, administrativo e cheguei até diretor de escola. Mas olha só. E aí, mas aí sempre eu gostei do chamado. Eu desde criança gostei da curiosidade, lia a revista super interessante, a revista Planeta para mim, que era uma revista que era o que eu tinha, era a ferramenta que eu tinha, não tinha internet, então eu gostava dos assuntos, a coisa esotérica, a coisa da mente, da coisa etérea, e aí fui buscando, até que eu chego então nesse caminhar da hipnose, tarô e astrologia. E a astrologia, hoje você vive disso Hoje eu também. vivo disso também, faço atendimentos e dou palestras. Eu gosto de conversar, gosto da palestra, e não no sentido de mostrar uma superioridade de conhecimento, Sim. na verdade é uma troca. Eu até falo para as pessoas que assistem a palestra, quando eu estou ali partilhando aquele conhecimento, eu gosto do feedback, entender, e muitas vezes até tem colegas astrólogos, tarólogos ali junto na plateia, e eu peço, não, me ajuda, vamos colaborar junto para esse aprendizado contínuo. E eu não vou parar por aí, não, com certeza Não, por o favor. o meu afã pelo conhecimento é muito grande, então pode ser, muitas vezes as pessoas falam, é um eterno insatisfeito. Eu não me sinto assim, pelo contrário, eu me sinto um eterno curioso. Sim, certamente. Geminiano sempre vai ter Sempre vai ter. essa busca, né? Tanto você no tarô, também com astrologia, né? Bom, eu lido com astrologia há muito tempo, Muito tempo. quase 40 anos. Eu acho que até quase 40 anos mesmo, viu? Porque só de Gaia eu tenho, vão fazer 32 anos praticamente, né? E, então antes já estava na astrologia, mas isso é outra história. Ah, mas essa busca pela astrologia sempre nos leva a entender uma preocupação que sempre acontece, né? Muitos falam que é autoconhecimento, e também não deixa de ser. Entretanto, eu sempre penso uma coisa: as pessoas, quando buscam astrologia, sim, é pelo autoconhecimento, mas aquela coisa, aqui eu vim aqui, para que eu vim, o que eu vim fazer por aqui? Sim. Qual é o meu destino? Então, eu te pergunto, Paulo Bene, o que é destino? Para mim, o destino pode estar ligado ao que eu já vi naquela grande missão que as pessoas dizem do Maktub, do que está escrito.
existe para mim um pouco esse lado. Até algum tempo atrás eu dei uma palestra numa loja maçônica falando um pouquinho sobre o papel da mãe e usando um pouco da astrologia. Aí um dos participantes lá falou assim: eu não acredito em nada disso daí. Falei, ok, respeito, que legal que você não acredita, não tem problema, mas que funciona, funciona. E aí eu fui mostrando para ele que essa questão do destino, não como um caminho traçado único sem a possibilidade de alternativas, mas na verdade como um mapa. Esse caminho é um mapa, esse destino ele está traçado num mapa, mapa mesmo, aquele mapa que a gente tá, o pessoal que é da antiga que via lá o guia de papel, né? Um mapa geográfico. Existe um mapa na nossa vida. Existe um caminho que é possível já ele estar ali projetado, apontado. E aí cabe a você. Qual é o caminho que você vai usar? Esse caminho? Você vai usar alternativas? Vai transpor obstáculos? Então, esse destino, para mim, é mais ou menos por aí. E, de novo, não como um meio irrevogável de que eu não possa fazer mais nada, irredutível. Não, não é irredutível. A nossa vida, aliás, ela é muito rica. Eu não me imaginava estar aqui há tempos atrás. Eu projetava coisas para a minha vida. Algumas aconteceram, outras não. Então, essa beleza do destino é mais ou menos por aí, de verificar que a vida pode, ela tem um caminho traçado, mas eu posso alterá-lo, modificá-lo, melhorá-lo e chegar naquele objetivo. Quando a gente usa astrologia, né, a gente tem um pouco desse conceito de destino. Sim. As posições celestes, o mapa de uma pessoa indica possibilidades que, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, acaba acontecendo, mesmo que de modo meio distorcido ou meio simbólico. O mapa, então, também tem esse destino, a que se destina a pessoa. Tem. Muitos falam que a gente escolhe o nosso destino. Sim. Então, eu pergunto uma coisa, eu pensei outro dia, né? Se o destino existe, certamente existe, de uma forma ou de outra, né? Alguns falam, mas você pode escolher o momento que você vem. Então, eu pensei, quer dizer que nós podemos escolher qual é o nosso destino? Será que, então, o destino tem livre-arbítrio? Se esse destino tem livre-arbítrio, e aí a gente pensar assim, para mim, pelo menos, a máxima responsabilidade é quanto mais livre eu for. Ou, quanto mais livre eu for dentro desse livre-arbítrio, maior responsabilidade eu vou ter de cumprir esse destino. Porque se esse destino uma hora ou outra vai acontecer, ainda que eu tente burlar, né, as regras, que não tem como, mas eu posso, por meio da compreensão, entendendo inclusive modelos anteriores que eu já vivi, exemplos anteriores de ciclos, porque a gente vai vivendo ciclos e eu vou percebendo, esse ciclo já aconteceu de alguma maneira. Então eu aprendo com isso e tenho a possibilidade de exercer o meu livre-arbítrio com maior responsabilidade, sem dúvida, até para que aquilo se cumpra dentro de um plano construtivo, dentro de um plano ainda com desafios, com más condições, mas tirando lições daquilo. Eu, no comecinho, quando eu estava na astrologia, estudando astrologia, né? Teve um professor meu antigo já, ele já foi embora. As pessoas vão embora, elas não morrem. Né? Ele foi embora antes da hora, né? Sem avisar. Foi triste isso, porque você não avisou antes, né? Mas ele foi embora, então ele falou uma vez, isso não bate papo com a gente, assim, tomando um vinho, como tomamos aqui nosso vinho também. Ele falou, você não é o seu mapa. O seu mapa não é você. É o que você pode ser. Então você pode escolher ser ou não esse mapa. Um potencial do que eu posso me tornar. É uma capacitação que eu tenho, né? Aí naquela vez eu lembro disso faz muito tempo, né? Uma coisa que eu falo até hoje, né? Que nosso mapa é um manual de instruções. Você segue aquilo se você quiser. Agora, no mapa de uma pessoa, pelas posições celestes, aquilo seria aqui seu destinado. Qual a sua ideia do que, se eu não utilizo aquelas condições, como ficaria minha vida? Porque eu posso cumprir aquilo ou não? Sim. Esse destino fica só traçado? Isso me impedir? Você também lida muito com a astrologia kármica também, Sim, né? também. Como é que ficaria isso? Sem sua visão kármica, mas também com a visão kármica. Outro dia até comentei isso num atendimento, utilizando um pouquinho da kármica. As condições de memória que eu tenho pelo nó do sul, né, trazendo a realidade para o mapa atual e as próximas vidas ou experiências que eu tenho saídas pelo nó do norte, me tornam muito mais responsáveis por fazer acontecer este mapa. Mas a minha vida, às vezes nos atendimentos a pessoa fala, a minha vida não está boa, por isso que eu vim buscar o mapa.
Ah, que legal. Então você estava incomodado com algo ou com algumas questões na sua vida, e então você veio buscar uma ajuda, uma luz, um esclarecimento. Porque muitas vezes, se a pessoa está satisfeita com a vida, porque entende que a vida é assim, ela não vai se mexer, ela não vai buscar uma ajuda ou uma luz para aquilo. Então, de toda maneira, fazer esse mapa funcionar, esse potencial, é quando a pessoa se torna dona dela. Ou seja, pode ser por um atendimento astrológico, até mesmo a pessoa que não tem uma condição, de repente, financeira, e que ela seguia lá pelo tal do horóscopo de jornal. Ela está tentando, de alguma maneira, se conectar com esse fluxo do cosmos. Ou por um chamamento interno, por indagações, porque a vida não está legal, e ela está tentando, né? Poxa, deixa eu ver se eu me identificar com o meu signo solar, será que eu tenho uma mensagem? Não como meio de oráculo, ainda que seja, mas será que eu consigo um sinal para me tornar possuidor deste potencial? Eu, eu sempre entendo que quanto mais a pessoa se apropria do seu mapa no sentido de conhecer o seu potencial, mesmo que não o utilize, quanto mais ela conhece o seu mapa e se apropria dele, mais condições ela tem de não alterar o destino, mas usar o livre-arbítrio para poder utilizar aquelas marcas. Sim. Você já atende bastante gente, Sim. né? As pessoas, quando elas buscam você como astrólogo, elas querem que você indique esse caminho ou digam o que eu tenho que fazer, afinal de contas, como elas fossem isentas dessas responsabilidades? Tem também, tem também. Tem aquela pessoa que ela chega num nível de compreensão onde ela diz, ó, me aponta o caminho, que é isso que eu vou fazer. Eu falo, olha, eu inclusive não sou Deus, não. Eu sou apenas um tradutor de símbolos, de mensagens, de aspectos que estão aqui e eu vou aplicar dentro da sua realidade. Por isso que, inclusive, no atendimento, é legal o bate-papo, porque a pessoa vai também te trazendo elementos que muitas vezes ali no mapa não está muito claro. Então eu digo para ela, olha, aqui não é para você fazer ipsilíteres o que eu estou dizendo, pronto, acabou. É justamente esta conversa de 1 hora, 2 horas que a gente vai tendo no atendimento, a gente vai jogando luz onde está escuro. Então, por exemplo, você está incomodado com o seu relacionamento? Vamos olhar, então, dentro de todas as análises das casas lá, o que está acontecendo com a casa 7, o que está acontecendo com o tal regente da 7. Ah, você está insatisfeito? Às vezes eu uso um exemplo. A pessoa trabalha lá com um vendedor de cachorro-quente. Legal, e ela vai lá, vende seu cachorro-quente, mas ela quer ser um cantor. Ela quer cumprir a sua, ela sente um chamado. E quando ela entende de que ela pode pegar os recursos dessa venda e ir fazendo cursos de cantor, né, de canto, e aprimorando, e levar a sua missão de vida, é a que a torna dentro do fluxo da vida. Só que nem todo mundo consegue enxergar isso. Às vezes fica insatisfeito lá na atividade que está fazendo, no trabalho, porque não ganhou essa compreensão. Esse é um nível. E tem o nível da pessoa que chega algumas vezes dizendo, olha, eu já venho entendendo que a astrologia, de alguma maneira, funciona na minha vida. Então, o material que você vai me entregar, o que nós vamos conversar aqui, ela já consegue entender melhor e, inclusive, na consulta, ter saídas, insights. Ah, então eu vou fazer isso. Ah, é por isso que isso estava acontecendo. Ah, esse desafio que eu estava tendo aqui em relação ao meu dinheiro, agora eu estou entendendo a compreensão do meu sistema financeiro. Então, é um pouco da compreensão humana. Tem aquelas pessoas que querem as coisas imediatas, prontas, e tem aquele que se leva a pensar, se leva a refletir desse desafio da vida. As pessoas buscam muito astrologia para autoconhecimento, como eu já comentei, mas principalmente, não vejo nenhum tipo de pessoa diferente disso, buscar previsão. Ah, sim. Sempre a previsão. Sempre. Previsão primordial, as pessoas querem isso. Mesmo que ela fala, não, eu não quero, eu não quero previsão, eu só quero conhecer melhor como é que vai ser aqui em diante. É previsão. Né? É a previsão, né? Agora, a previsão, né? Aqui, você entendendo como são as possibilidades, ou melhor, falando tecnicamente, quando você entende as posições futuras, secundárias, trânsitos, ciclos planetários, aquilo está delineado. Sim. Aquilo está marcado. Tá marcado. Você não tem como modificar. Pode esperar. Aquilo é a destinação que você vai ter de lá em diante, certamente. É o destino seu. Eu não tenho como mudar essa condição. Né? Agora, eu tenho como administrar essa condição, porque eu posso, de repente, entender que eu vou pensar assim, uma previsão mais fatalista, né?
terás, não usa esses verbos, lógico, né? Mas terás complicações financeiras no futuro. Sim. Isso vai até 2023, 24, ano que vem. 24, então ano que vem. Isso pode ter impacto muito grande na pessoa. Ou ela se impacta, né? Do sentido de ela, de repente, esperar aquilo e sofrer aquela condição, ou ela pode fazer alguma coisa por isso. Que ela não pode mudar aquela posição no mapa. Não tem como. Como é que ela pode administrar isso? Justamente como ela faz na vida dela do cotidiano. Poxa, se ela diz assim, eu vou sair hoje de casa, deixa eu ver se vai chover. Por quê? Porque eu quero me preparar e levar um guarda-chuva, uma capa. Eu quero chegar a um tal destino. Eu sei o caminho até lá, mas eu vou colocar num GPS da vida para entender se tem buraco, entender se tem trânsito, se tem um policial no caminho. Ou seja, estas intercorrências que já estão marcadas no mapa dela, ela pode criar ferramentas se preparando para aquela condição. É um problema financeiro? Então já vai fazendo uma guarda de algum recurso. É um problema de trabalho? Não é hora de ir lá querer discutir com o chefe uma condição se você não quer mudar. É um problema, muitas vezes eu até atendo a pessoa, é um problema de relacionamento. Aí a primeira pessoa que fala, eu vou me divorciar. Eu falei, não, isso é uma escolha sua. Se você quer se divorciar, isso você escolhe. Eu estou dizendo que serão apresentadas condições desfavoráveis na relação. Então, cuidado com brigas, desentendimentos, colocações de palavras mal faladas. Então, todas essas intercorrências que já estão marcadas no mapa como desafios, é gostoso quando a gente apresenta isso para ela de uma maneira não poliana, não dourando a pílula, mas sendo pé no chão. Olha, você, de alguma maneira, vai passar por isso. Mas eu já passo por isso. Sim, você já passa e você não toma ação ou você fica apenas olhando sentada. Não, a gente está dizendo isso. E as condições favoráveis, que muitas vezes são as que passam e você não percebe porque está tudo muito lindo, maravilhoso, é nessa que você tem que surfar. É a tal da onda que você tem que pôr a prancha e ir para frente. Então, ela vai entendendo melhor o desafio. Eu vou passar, mas eu posso me preparar. E na hora da facilidade, eu vou jogar aquilo para frente. É interessante porque as pessoas, o público comum, público, né? O público leigo, pensar assim, eles não têm essa percepção do que é a previsão. Não. Tem a percepção de que a previsão vai ser adivinhar o que vai acontecer comigo. Né? E a função nossa, enquanto astrólogos, né, é orientar a pessoa para passar por essas possibilidades da melhor maneira possível. Né? Se tem dificuldades, administremos essas condições. Sim. E se tem facilidades, que aproveite-se. Inclusive é interessante, porque isso você até trata também na aula, muitos mapas de atletas de alto rendimento ou pessoas de grande notoriedade têm mapas extremamente tensos. É verdade. Que fazem com que aquela pessoa, ainda que ela não acredite em astrologia, não tenha passado por um astrólogo, mas a vida vai empurrando, falando, vamos, vai buscar a sua missão. E às vezes um mapa muito fluido, muito bonitinho, muito azulzinho, a pessoa isso. não se mexe. E ela não vai passar por ciclos planetários ou pontos mais tensos? Claro que vai. Mas ela pode estranhar um pouco mais. Mas por que isso está acontecendo comigo? Ora, amigo, amiga, acontece com todo mundo. Todo mundo vai passar por isso. Agora, a consciência que você coloca dentro de entendimento disso é que vai levar você ao sucesso, à prosperidade naquilo que você quer. Quando a gente fala em destino, livre-arbítrio e essas coisas todas, né? A gente se refere a um tipo de padrão que durante séculos aconteceu, décadas ou o que for. Sim. O mundo mudou muito, não só depois da pandemia, inclusive, a pandemia acelerou muita coisa. Nos tirou de uma condição de um olhar comum para um olhar diferenciado. Isso, eu tenho percebido uma coisa assim, que até essa percepção do que é uma previsão, do que é destino, também mudou um pouco. Tá. Parece que as pessoas estão pré-programadas e entendem que o destino está realmente marcado, astrologicamente ou não. E eu não sei se é um fenômeno momentâneo ou não, mas
Tem percebido um pouco disso? Percebe que as pessoas não estão lutando para tentar mudar alguma coisa. Só ficando esperando as coisas acontecerem porque são assim que são feitas. Eu não sei se por causa da internet, que as coisas estão meio pré-programadas. Você tem percebido isso? Tenho, inclusive com as gerações mais novas. Não, por favor, aqui sem nenhuma questão saudosista, porque no meu tempo, não. É. Inclusive, eu com quase 50 anos, eu gosto das coisas modernas, gosto da modernidade, me adapto, não tem problema. Mas, inclusive, conversando com algumas pessoas ou clientes, eles falam isso, também manifestam. Nos parece que o mundo cibernético, o mundo da informática, o mundo da internet, nos tirou a postura de tomar conta da vida, das realidades da vida, dos desafios, das coisas boas. E eu entro no mundo do chamado virtual e ali eu só bebo da fonte. Mas espera aí, ainda se a gente consiga futuramente, muito próximo, colocar um óculos 3D, estar aqui em ambientes diferentes, tendo este bate-papo, ele vai acontecer. Da mesma maneira, nós vamos conversar, mas não vai ter o toque, não vai ter o abraço, não vai ter o contato, não vai ter o cheiro. Ou essas condições podem nos ter também tirado um pouco dessa postura mais ativa e colocar-nos numa posição mais passiva e de olhar. Não dá, talvez, ainda para entender e desenhar qual é esse futuro para onde ele possa ir, mas me preocupa sim, um pouco dessa passividade, me preocupa essa coisa apenas de ficar olhando o que vai acontecer e querendo tudo pronto. Até porque quando as pessoas buscam, principalmente as previsões, é muito comum ainda, né, e você já deve ter passado também muito por isso. Ah, você faz revolução? Eu falo, olha, revolução eu faço isso aí num clique. Eu aperto um botão e tum, é a coisa mais fácil. Agora, você quer ver um filme recortado? Tá bom, você quer ver um filme recortado da sua vida, não tem problema. Não é melhor ver o filme todo? Vamos juntos ver esse filme todo, até porque a compreensão de todo o filme da sua vida vai te provocar a tomar atitudes. Então, eu percebo isso, querendo até provocar nas pessoas vamos, desperta para a vida, cuida desse momento. Esse mundo mais imediatista que se configurou, e até essa condição que está tudo pré-programado, meio informaticamente, posso usar esse termo, né? Nos bytes e bits que for programados, parece que as pessoas estão não buscando alternativas, mas tentando entender o que está agora marcado e o que vai acontecer. E talvez, se você me permite, um processo quase como o canto da sereia, uma coisa do encantamento. Nossa, que lindo, maravilhoso. Ok, é lindo, maravilhoso, mas ainda existe toda uma vida real que você precisa tomar conta. É nela que o mundo acontece. O seu mapa, inclusive, ele vai acontecer na vida real. Não é na telinha do celular, não é no óculos 3D. Tudo isso são novas condições que estão nos somando aprendizados, estão nos somando experiências, vivências, que o que nós vamos fazer com ele no futuro, talvez vai se desenhar. Uma coisa que também percebi, você deve ter visto também nos últimos anos, né? Uma grande onda do voltar a atenção na astrologia para a astrologia tradicional. Ah, sim. Eu comecei também para a tradicional, até porque não tinha outra, né? Eu sou de uma geração que começou a ter um pouco de contato com a astrologia mais ligada à psicologia, mas baseado no que é os sistemas antigos também, né? Eu sou adepto da astrologia contemporânea, né? Que usa os sistemas antigos, tradicionais, para isso tudo. Entretanto, né? A astrologia tradicional, ela não é assim tão simples, não tão fatalista, como se tem colocado muito nas mídias. Não pelas pessoas que têm o conhecimento da astrologia tradicional, usam mesmo, mas pelas pessoas que querem essa rapidez, esse imediatismo. Não casarás, não terás filhos, serás rico, terás pobre. Né? E tem as marcas do mapa que dão essa possibilidade, que é o tal do destino. Sim. Creio eu que essa condição de astrologia tradicional, desse modo superficial, de que marca o que vai acontecer sem outra alternativa, né, deve ser decorrente disso. Por conta disso que acontece. Então as pessoas começam a olhar para a astrologia, ou as pessoas falam hoje a astrologia moderna, que é signo, aquelas coisas bobas que tem, ou então a tradicional, que é mais correta, mas sem entender que a tradicional, que eu chamo de clássico, acho mais interessante, né? Ela tem esses parâmetros, ela tem o destino, com talvez mais preciosismo, né? Mas você também pode fazer alguma coisa. Mas começou aquela onda que você não pode mudar nada.
né? E é um pouco, como todo o campo do conhecimento, e principalmente a astrologia que se torna, com a internet, mais próxima das pessoas e mais divulgada, aí esse campo do conhecimento todo mundo quer pôr a mão. Todo mundo quer pôr a mão. Todo mundo se entende astrólogo, né? Ou todo mundo se entende técnico de futebol, todo mundo se entende especialista em política. Ah, não, eu sou astrólogo, porque eu vi lá, assisti um vídeo e estou pronto. Pois é. E é óbvio, a astrologia ela vem passando também como um campo de conhecimento de uma maneira a se transformar. Então, se ela tinha esse lado um pouco fatalista, um pouco mais determinante da clássica, e vem ganhando novos conhecimentos, embrenhando-se em novas áreas como a psicologia, como a área esotérica, e claro, tendo essa amplitude e esses braços, só vai ganhando mais a complexidade, se tornando mais complexa. E aí, locais como a QH e outras escolas, tendo que sedimentar o conhecimento, porque senão aquilo vai se perdendo como um vírus e vai se tornando quase como um tecido esparso, onde não tem mais estrutura. Então, de alguma maneira, precisa de locais como esse, como a QH e outros locais, que tragam de volta. Ah, peraí, isso aí que está acontecendo agora, volta aqui. Vamos sedimentar esse conhecimento, vamos deixar isso mais estruturado, porque no momento que esse conhecimento começa a atingir muito, muito longe, muito longínquo, vai trazendo um pouco dessa, ou da descrença, ou da coisa banalizada, da coisa que não, funciona, mas não funciona. Não, existe, inclusive, cálculos por detrás, existe um conhecimento milenar atrás disso. Como eu falei no começo, esse meu amigo disse, eu não acredito em nada disso que você fala. Eu falei, olha, tudo bem, você não precisa acreditar. Aliás, nada aconteceu no momento que você falou, né? Exatamente. O Armagedon não chegou a partir deste ponto. Mas eu mostro para você que, se você experimentar o seu ciclo, ele vai funcionar como uma maneira de reverberação. Aí sim. Nós temos hoje, né, com esse avanço dos tempos todos, não só para o Aquário, mas inclusive também a inteligência artificial. Como ficaria a questão de destino e livre-arbítrio, né, aos olhos da inteligência artificial, que eu creio que não vai substituir a astrologia. Mas como pelo mapa você consegue ver posições que indicam tais possibilidades, né, eu fico pensando se com essa condição dos avanços da tecnologia, né, a astrologia vai ser vista como uma regra, uma norma imutável. A astrologia, a inteligência artificial, ela pode atrapalhar a astrologia no futuro? Quem faz a inteligência artificial são os próprios humanos, Sim. né? Vai lá, programa, faz. Eu não entendo que ela possa deturpar a astrologia. Até como você disse, como o algoritmo vai ganhando capacidade de armazenar dados, cada vez mais ele vai armazenando dados e conhecimento, dados e conhecimento, dados e conhecimento. Agora existe o poder interpretativo, que é aquilo que não vai substituir o trabalho do astrólogo. Porque, por mais que eu digite lá, atenção inteligência artificial, diga para mim o que vai acontecer hoje. Segue aqui minha data, dia, mês, hora, lugar de nascimento e põe aí. Ele vai dizer dentro de uma regra, dentro de um setup. É isso. Agora, ele não sabe o que você passa como vida, a menos que você vá alimentando toda a sua vida lá dentro e partilhando como uma consulta. Mas eu entendo que pode acontecer das pessoas darem muito mais crédito a esse tipo de ferramenta do que muitas vezes ao próprio astrólogo. Isso eu acredito que possa em algum momento acontecer. Eu desejo que não, mas é como um processo que acontece até mesmo hoje com o celular. Eu vi outro dia um vídeo falando a pessoa indo para um lado que eu achei mais fatídico. O celular matou a televisão, matou o rádio, matou o jornal, matou, não sei o quê. Ele matará, cuidado, pode matar você. E aí um ser humano ia entrando no celular. Eu não acho que o celular matou o rádio, a TV. Ele, na verdade, é uma tecnologia que transformou a forma como a gente vê TV, rádio, como a gente lê jornal. E ele só vai matar a mim se eu me permitir, se eu quiser ficar lá enterrado naquela ferramenta. Pois é. Ou seja, a minha consciência é de utilizar melhor aquela ferramenta para ver uma melhor programação de TV, uma melhor programação de rádio, melhor matéria de jornal. Aí sim eu estou usando essa ferramenta. Então eu desejo e espero ver um mundo onde as pessoas possam usar a inteligência artificial, mas de uma maneira de se
agregar, de ser ela a possuidora daquela ferramenta, né? Quando eu tinha meus 12, 12, 13 anos, né? Office boy, como todo mundo naquela época era office boy, eu tinha meu dinheirinho, eu comprava livrinhos de astrologia, né? E um dia eu consegui juntar um bom dinheirinho e fui num astrólogo. Olha, E ele disse, ele era recém-formado. Ele falou, Felipe, eu nunca mais o vi. Ele mudou para o Brasil e depois eu nunca mais o vi. E ele, quando viu ao mapa, eu tinha 14 anos, quase 14 anos. Ele me disse, você vai ter muitos problemas quando fizer os seus estudos na faculdade. Você tem um mapa que, porque você é muito contestador das leis da ética, e você pode ter problemas com a lei, época ditadura, né? Eu olhei assim, você quer fazer isso, né? Mas enfim, tá bom. aí depois, tu não casarás. Ah, que bom. Né? Nossa. Eu falei, não casarei? Não casará, né? Aí eu olhei aqui, eu saí de lá meio perturbado. É o mínimo, né? Mas eu tenho peixe ascendente, né? Intrigado. Gêmeos ascendente peixe, mas eu fiquei meio perturbado. Mas eu fiquei pensando, mas será que é possível esse tipo de coisa, né? Aí eu comecei a buscar um livro aqui, um livro lá de astrologia, né? Fui tentando encher algumas explicações. Era a época da astrologia, ele estava ligado com a psicologia. Então, fui entendendo um pouco mais tudo isso. Fui buscar esse tipo de conhecimento. Buscando outras coisas, eu comecei a fazer uma série de cursos só. Mas aquilo me tocou por uns dias, Sim. né? Porque eu resolvi pensar sobre aquele assunto. A questão de umas 3 semanas atrás, algo assim, eu escutei no Instagram, Instagram é uma revistinha, né? É. Mas tinha um cara que era muito interessante, ele me escapou o nome dele agora, meio filósofo, né? Ele disse uma coisa interessantíssima. Ele disse que Descartes, penso, logo existo. Ele falou, vamos pensar um pouco mais sobre esse assunto. Descartes, quando disse isso, ele penso, logo existo, né? Ele disse, penso, reflito, né? Avalio as questões e eu posso não existir ou coexistir com as coisas correspondentes. Então, tenho que buscar conhecimento. E ele comentou, hoje em dia, as pessoas não estão tanto em busca do conhecimento, mas em busca da informação, Que é coisa totalmente que é diferente. E a informação, ela é estanque. Vai até aquele ponto e não tem mais o que dizer. Então, o que acontece? Ele comentou assim, as pessoas hoje em dia, né, estão presas ao celular, ou à internet, ou o que for, e buscando a informação e a resposta. Né? Imediata. Como se aquilo não tivesse uma continuação. Então, ele comentou assim, por conta disso, hoje está tendo uma onda das pessoas não buscarem o conhecimento, a explicação, e não pensarem. E ele comentou, então, concluindo, esse é o caminho para as pessoas não mais existirem. E por conta disso, elas vão aceitar informações que são colocadas como verdades, que se coloca certamente por aqui. E eu te pergunto mais uma vez, o que é o destino nesses tempos modernos? Olha, depois disso que você traçou. Mas não é doido? Eu fiquei pensando, É meu doido. Deus do céu. É uma possibilidade. É uma possibilidade de engendramento humano. Agora, se a gente percebe assim, por exemplo, eu tenho 3 filhos, e aí eu os observo. É natural, né? Você, como pai, você olha os 3 filhos, cada um numa idade, aí você pensa assim: o que será dessa geração que fica ali preso ou a uma rede social, ou a um serviço de streaming, apenas absorvendo informação, e não gera conhecimento. E a gente sabe que para passar da informação para o conhecimento e traçar o seu próprio destino é dolorido, dói. É trabalhoso, é suado, você se sente muitas vezes não meio ignorante, mas você se sente incomodado. Você fala, se é possível para alguém ter aquele conhecimento, por que eu estou tendo tanta dificuldade de entender? Seja o conhecimento que for da vida. E por que a gente é movido a trazer do lado da informação para o conhecimento? Porque eu quero traçar o meu destino. Se eu não tenho algo que me motiva, que me apaixone no sentido de formar esse caminho do destino, algo de errado está acontecendo. Algo de estranho está acontecendo. E eu, pelo menos, tenho um pouco dessa crença, isso não é a natureza humana. Até porque se a gente olha dentro do desenvolvimento desde a pré-história, se você pega o homem na pré-história, ele tinha poucas necessidades ou opções. Ou ele dormia, ou ele comia, ou corria. Não tinha muita questão. Viver, né? Era o viver.
Com o passar do tempo e o domínio das técnicas, do fogo, da pedra, do ferro, ele foi ganhando ferramentas, possibilidades, olhando, né, assim como a astrologia surge, ele olha aquela bola de fogo, uma hora a bola de fogo está aqui, depois está para lá, aí surge uma bola de prata no céu, essa bola de prata está de um jeito, depois está de outro, e ele começa a associar que quando aquilo está lá, algo está acontecendo aqui, ele está transformando a informação que ele está vendo em conhecimento. Então, é um processo que vem desde os tempos antigos do desenvolvimento humano. Então, de alguma maneira, se essas novas tecnologias estão nos colocando num movimento mais passivo, ou a própria natureza vai dar um jeito de dar um clique e aí tirar um pouco dessa passividade, porque não me é natural que o ser humano seja entregue a um negócio que ele mesmo inventou, né? E não traçar o seu destino. Então, para mim, eu penso mais ou menos por aí. Vamos torcer para que haja movimento natural. E haja o movimento natural, porque se a própria natureza está fazendo essa leitura e ela está, né, se não vamos nem falar aqui talvez de Deus, da divindade que está vendo esse negócio e que possa ser o grande arquiteto dessas coisas, então será que ele também está arquitetando isso de alguma maneira? Eu vou pegar a criatura que eu inventei aqui e vou colocá-lo numa passividade para ver o que ele vai fazer. Vou testar essa minha experiência. Tá certo. Então, avançando no tempo por aqui, mas eu sempre vou, antes de finalizar a nossa conversa, né, perguntar algumas questões antes do nosso final. Teremos sempre essa condição de fazer os ingressos, os encontros da lua cheia, nas luas cheias de uma a outra. Legal. Temos uma anterior que você não tinha contato com a gente, sim, lógico, nesse programa por aqui, mas jogos da amizade sempre. Mas de lá para cá, de um mês para cá, o que passou por você? Em termos de um filme, um livro, uma situação, o que passou por você que te chamou a atenção nesse último mês correspondente? Foi muito interessante, por exemplo, eu gosto de música. Eu toco violão, toco violino, canto. Violino? Eu gosto. De novo, o geminiano vai fuçando nas coisas. E eu gosto de música. Que música? A música boa. Eu sou eclético, não tenho um estilo assim. E tem uma música que me toca, às vezes as músicas me tocam pela harmonia, pela letra, né, pelos dois. Aí, já há um tempo, assim, eu já tinha escutado essa música. E outro dia eu até comentei em casa, eu falei, não acredito que aquela mensagem estava lá e eu não tinha lido. É o cantor Jason Mraz, ele tem uma música que chama 93 Million, desculpe a minha pronúncia em inglês, mas se pegar a harmonia dela é muito gostosa, muito bacana. A mensagem fala um pouco dessa coisa astrológica, do tipo, o seu lar está dentro de você. Aí eu fui buscando, nesse mês, aí eu fui buscar, tem uma entrevista dele, que ele fala que ele ganhou consciência da vida que ele poderia ter quando ele fez por volta dos 30 anos, o famigerado ciclo de Saturno. Aí eu fui buscando, falei, não acredito, a música me tocava por algum motivo. Aí eu fui ver o clipe, ele tá tipo, parece um canyon, com várias pessoas, e a música fala dessa coisa da integração dos vários povos, as várias linguagens, as várias manifestações de vida, de amores. Aí quando ele tá com o violão, quando eu olho no violão dele, eu dou uma pausa, tá a mandala astrológica lá. Que tá isso? Os signos. Por volta de 1 minuto, eu vou te mando. Tá lá, de Áries a Peixes no violão. Até me arrepio. Eu falei, eu não acredito. Então, é interessante ver como a vida já tinha me tocado com aquilo em alguma maneira, e nesse último mês foi tudo assim, ó, tudo. E ver que, por exemplo, para ele percebe que a astrologia funciona como um meio de caminhar, de apontamento para a vida dele. Que interessante isso, né? Um filme que você acha interessante? O filme que, assim, para mim é hors concours e que eu gosto de revê-lo, e eu tinha visto a primeira vez na faculdade, que é o filme Contato, com a Judy Foster. Sim, lindo filme. Esse filme, eu tenho até ele em DVD, ainda que os DVDs tenham saído de moda, mas é um filme que, para mim, traz uma mensagem dessa coisa do buscar fora, né? E ela
tem essa coisa lá com o pai, né, da mensagem do externo, e para mim é um filme que é muito legal, eu gosto de rever. Nesse período, uma notícia que te tocou de fato mesmo. Positivamente, Que negativamente. te tocou, que te tocou. Uma coisa que me tocou, assim, positivamente, é de ver, como é que eu posso dizer assim, as novas descobertas. Para mim, toda vez que eu vejo a ciência fazendo uma nova descoberta, é como uma esperança para mim. Então, nova descoberta na biologia, na química, na física, porque eu vou percebendo, e até por esse meu lado curioso, de que, poxa vida, as pessoas estão se interessando, está tendo alguém caçando novos caminhos, porque para mim essa coisa da curiosidade. Então, para mim, assim, as novas descobertas que foram feitas, inclusive na área medicina, da medicina, para mim é que me toca muito. Eu gosto de ver. Inclusive, não só coisas aqui, inclusive coisas do além, né? Então, por exemplo, ainda que possa parecer um pouco, mas isso não é verdade, a questão dos extraterrestres, eu Sim, gosto, eu gosto. Descobriu que tem novos arquivos revelados. Vamos ver se é verdade ou mentira, mas só de saber que tem, eu gosto. que ótimo. Tem uma pergunta que eu sempre faço aos meus colegas que passam por mim nas nossas mesas de bate-papo. Parafraseando o Antônio Bujan, antigamente. O que é astrologia? A astrologia, para mim, é a manifestação da vida. É a manifestação da vida. Se você entende que a manifestação da vida se dá por uma reverberação desses astros aos quais a gente olha, vê, faz a leitura, então a sua vida vai se manifestar muito melhor. Muito melhor. Me diga uma coisa, o que você diria para as pessoas que querem se tornar astrólogos? Estude seriamente. Mas eu posso fazer cursinho? Pode, você pode fazer cursinho, fazer leitura. Indico que comece, talvez por algo mais básico, mas ponha o pé no chão. Ponha o pé no chão. Cursa. Vai buscar escolas como a Gaia e outras, porque é um estudo interessante de ver como o ser humano teve a possibilidade de transformar um código da natureza que está lá fora, né, fora do nosso corpo, e trazer para dentro da vida. Então, estude seriamente para isso. Paulo Henrique Beni, né? Onde é que você quer chegar, afinal de contas? Eu quero chegar, pode parecer utópico e eu desejo, espero que não, eu quero mudar o mundo. Mas é muito grande? Talvez seja, para mim seja muito grande, mas se eu conseguir tocar pessoas que me ajudem a mudar o mundo, eu acho que a minha missão de vida vai estar bem melhor. Paulo Beni, muito obrigado por ter vindo, Eu que não só agradeço. hoje, mas ter vindo de longe até perto da gente aqui na Gaia. Venho sempre. Desejo mais uma vez sucesso para ti, para Gaia, toda a família Papaléu e Gaia aqui presente, e que tenho certeza que esse primeiro passo será infinito de muitos. Eu que agradeço. Um brinde. Um brinde a nós. A lua cheia. A lua cheia. Muito obrigado por ter vindo e espero você mais vezes. Amigos, muito obrigado pela audiência por aqui. Espero vocês na próxima lua cheia, com um novo encontro nos bate-papos dos nossos grandes amigos que falam sobre o céu, olhando o céu e dizendo ouvir estrelas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Temos a lua aqui no signo de Áries, é a lua cheia, o sol no signo de Libra. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima.